Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de todas as quintas-feiras. E hoje vamos falar sobre persona. Na última quinta-feira, eu tentei fazer essa live dentro do shopping, mas eu me senti muito desconfortável. Eu estava com vergonha, estava num cowork, eu estava com vergonha de alguém estar escutando, então eu comecei a falar persona, assim, morrendo de vergonha. Então, eu peço desculpa para o pessoal que estava assistindo, que falou assim: o que, que deu nela? Porque, na verdade, era vergonha. Eu ainda sinto vergonha. Então, mas essa é a 28ª live e nós vamos falar de persona. E por que é tão importante você descobrir a sua persona? Antes de mais nada, vamos entender o que é persona. Persona é o seu cliente ideal. Ah, Paulo, mas eu não sei qual que é o meu cliente ideal, eu vendo para todo mundo. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, é como se você pegasse uma gotinha de tinta, que é o seu conteúdo, e jogasse no mar. Ele vai se dissolver ali e vai virar um nada. Conforme você vai diminuindo o recipiente de água, aquela cor que é o seu conteúdo, que é a sua palavra, que é a sua voz, vai começar a ter mais visibilidade. Então, a sua persona nada mais é do que o seu cliente ideal. Então, se você não tem essa persona, tem algumas coisas hoje em dia que, por exemplo, eu tenho uma pousada e os próprios aplicativos de reserva me passam vários dados, assim, dizendo que 95% das pessoas que se hospedam na minha pousada são casais. São casais, aí ele coloca lá a idade. Então, tem algumas plataformas que às vezes te dão essa referência quando você já vende um produto. Mas se você está começando agora, não vende produto nenhum e você não sabe como fazer. Então, aqui você vai descobrir hoje. E se você está chegando aqui agora, o meu nome é Paula Hernandes e toda quinta-feira eu trago conteúdo aqui para empreendedorismo, para marketing digital, para curso online, para mentoria. Toda quinta-feira eu trago um conteúdo para crescimento, impulsionamento do seu negócio. E hoje nós vamos falar sobre persona. Quando eu comecei na internet, quando eu comecei a acompanhar alguém na internet, a primeira pessoa que eu fiquei assim encantada e assistindo os vídeos foi o Pedro Superti. Mas eu fiquei assim encantada. Então assim, eu fiquei pensando como que eu fico 2 horas escutando o treinamento de uma pessoa? Como que eu aguento escutar tanto tempo uma pessoa? Por quê? Quando o Pedro, não sei se vocês conhecem o Pedro é uma autoridade em marketing digital. E para quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito apaixonada por marketing. E acompanhei muito tempo o Pedro, fui nas lives dele, fui no presencial, comprei a mentoria dele. E eu sou muito fã dele, porque ele trata as coisas com uma delicadeza, com um profissionalismo, ele consegue ver riquezas nos detalhes. E, e, e aí o meu marido começou a ficar intrigado comigo e falou assim: nossa, você não sai da internet, o que você está vendo na internet? Aí eu falei: o Pedro. Ele falou: que Pedro? Eu falei: o Pedro Superti. Mas o porquê que eu ficava tão ligada no Pedro? Por que eu ficava ali 2 horas vendo aquela criatura falar? Bom, primeiro que ele é super simpático, super carismático, mas não é isso. Ele falava como se ele estivesse falando para mim. Eu era a persona do Pedro. Então, por exemplo, ele dizia como ele começou, como ele conseguiu o primeiro emprego, como ele começou a se destacar nos negócios. Ele dizia como que ele fazia as vendas, como que ele conquistava os clientes. E o que ele falava era muito coerente comigo, com a minha forma de pensar, com coisas que eu vivi na minha juventude. Quando ele conta a história dele, como ele conseguiu o primeiro emprego, dentro da história tem várias partes ali que eu me identifico. A forma dele pensar.
ele gosta de muito de música, ele curte os mesmos artistas que eu. Então, ele falando na internet, parecia que eu estava, sei lá, ouvindo um amigo falar. Parecia que eu sentia que ele estava falando para mim. Então, isso é a persona. Quando você falar na internet, quando você fala, a pessoa sente que você está falando para ela. Olha que coisa importante. E aí, quando, por exemplo, ela te oferece um produto para vender, pô, essa pessoa me entende, ele entende, gostam das mesmas coisas que eu. Se ele está falando que é bom comprar isso aqui, eu vou comprar. Tanto é que eu comprei tudo que eu podia do Pedro, até onde eu pude ir. Ele tinha produtos assim caríssimos, 50 mil reais, mentorias de 50 mil reais, de 150 mil reais, que assim, eu fui até onde deu. Eu não tinha condição de comprar uma mentoria assim tão cara, mas se eu tivesse, eu compraria, porque eu estava assim, era o poder. Esse é o poder da persona. É a mesma coisa. Imagina você tá com. Já aconteceu comigo. Imagina você tá com uma dor de dente que você vai em 4, 5 especialistas, cada um fala uma coisa diferente e ninguém resolve a tua dor. E de repente, você entra em contato com alguém e a pessoa descreve exatamente o que você tem e ela fala assim: olha, eu sou uma especialista, eu cuido disso, eu saro isso. Você agarra aquela pessoa assim, como você fala assim: nossa, que bom que eu te achei. Olha como é poderoso você saber para quem você está falando. Porque se a gente entra assim, começa a comunicar o nosso produto assim, eu acho legal falar sobre isso, eu acho legal falar sobre aquilo, mas qual a pergunta que a gente tem que fazer? Isso tem a ver com o meu cliente? Isso tem a ver com o meu produto? Porque às vezes às vezes tem coisas que podem ser muito legais, mas não tem nada a ver com o nosso produto, não tem nada a ver com o que a gente está oferecendo, não tem nada a ver com o que está vendendo. Então, por exemplo, eu tô trazendo um conteúdo de persona. O que eu faço hoje? Eu vendo curso, eu tenho a formação Pro Adams, formação em cursos digitais, que foi chancelada pelo MEC, que está lá disponível para venda. Eu tenho a mentoria Tríade da Leoa, que é para você despertar os seus potenciais ocultos e acelerar seus resultados, tomar decisões mais assertivas. E eu tenho a mentoria das visionárias, que é uma mentoria que é justamente te acompanhar na construção do seu curso digital. E faça análise de perfil. Está falando hoje sobre persona, tem a ver com esses produtos? Tem tudo a ver. E com quem que eu costumo normalmente falar? Eu costumo falar com mulheres empreendedoras. Então, assim, eu na hora de comunicar, eu comunico como se eu estivesse conversando com uma mulher, certo? Então, eu trouxe aqui, quem está me acompanhando aqui no YouTube, eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não estava conseguindo colocar os meus slides. Então, aqui, esse é o Pedro Superti. E o Pedro, e ele fala muito de vendas, eu trabalhei muito tempo com vendas, e a forma dele pensar, a forma dele vender, tem tudo a ver comigo. É a mesma coisa assim, às vezes, você está acompanhando uma pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você até quer acompanhar aquela pessoa, mas você não se conecta com aquela pessoa. Por quê? Porque ela não está falando para você. Você não é a persona dela. Às vezes pode ser que uma pessoa passe o mesmo conteúdo do que eu, só que a forma dela falar, a forma dela se vestir, a forma dela se posicionar é, por exemplo, para um público mais jovem, ou é de repente para um público mais velho. E isso é o poder da persona, porque quando você está falando para a sua persona certa, é muito mais fácil na hora de você oferecer. Por quê? A hora que você oferece um produto, que você fala assim, olha, eu tenho um produto para mulheres de acima dos 40 anos, para aquela mulher que já
atende no físico, que já tem o seu negócio, que ela deseja escalar o seu negócio, deseja ter o seu curso online. Se eu estou falando com essa mulher e ela fala assim, nossa, é para mim, nossa, eu trabalho no dia a dia, mas eu adoraria escalar o meu negócio, porque no dia a dia eu consigo atender uma pessoa por hora. Já no digital, eu consigo atender 1000 pessoas por hora. Eu consigo escalar. Eu posso até cobrar mais barato, mas é um produto que eu consigo escalar. Poxa, então eu vou consumir o produto da Paula, porque ele faz todo sentido para mim. E esse aqui é a foto do Pedro, tá vendo? Ele gosta de músicas, o evento dele ao vivo é maravilhoso. Aí ele leva artistas que eu gosto. Então, assim, pô, é uma conexão direta. E a persona nada mais é do que o seu cliente ideal. Então, você tem que começar a pensar, como que é a vida da minha persona? Do que ela gosta? Quais são os seus problemas? O que ela almeja? O que eu posso resolver para ela? E por que é tão importante a gente conhecer bem a nossa persona? Porque às vezes pode acontecer de você estar oferecendo um produto que não é o que a sua persona quer. Não é exatamente o que a sua pessoa quer. Aí você, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com gastronomia. Aí eu vou lá e falo assim, formação completa de gastronomia. E vamos supor que o meu cliente, ele só quer um nicho, algo específico da gastronomia. Ele quer, por exemplo, aprender como fazer massa. Então, por exemplo, às vezes aquele curso enorme, cheio de blá, 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 não é o que ele está procurando. Mas se eu falar assim, olha, curso de massas italianas, uma coisa bem direta ao ponto, eu estou atendendo diretamente a minha persona. Então, quando a gente começa a prestar atenção na persona, construir essa persona, ela começa a se comunicar com você. O que aconteceu? A mentoria das visionárias eu fiz a pedido da minha persona. Vieram me pedir, olha, eu não quero fazer teu curso, eu quero que você me acompanhe em formato de mentoria, eu quero você no 1 a 1 ali comigo, na construção do meu curso. Dá para ser? Dá para ser, claro que dá. Mas, então, não era um produto que eu não estava nem imaginando fazer essa mentoria, mas eu acabei fazendo porque as pessoas começaram a seguir minhas lives, começaram a ver meu conteúdo e vieram me pedir a mentoria. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar um pouquinho maior. Então, por exemplo, você pode pegar e começar também a aplicar entrevistas, né? Caixinhas de perguntas, começar a fazer perguntas nos seus produtos, no teu conteúdo, para poder entender melhor essa tua persona. Então, o que você pode perguntar? O que significa sucesso para você? Como você enxerga o marketing digital na tua vida? Quais produtos você colocou na sua lista de desejo no último mês? Quais outras marcas você compra ou segue na internet? Tudo isso é uma forma de você conhecer a sua persona. Mas tem gente que fala assim, Paulo, não consigo, não dá. Eu não entendi, eu não sei como fazer. E hoje em dia existe muita ferramenta. E aí você pode pegar e pedir para o estagiário. E quem é nosso estagiário? Nada mais é do que o link do chat OpenAI. Você vai lá no chat e faz a seguinte pergunta. Você pode colocar, por favor, haja como uma infoprodutora profissional. Meu nome é tal, eu tenho tal idade e faço tal serviço e gostaria que você descrevesse para mim de uma forma profissional uma persona. E foi o que eu fiz, eu coloquei aqui. E aí, o que o chat respondeu para mim? Mariana, 42 anos, casada, empresária, graduada, 2 filhos, um de 15 e um de 12 anos. Claro que
aqui eu estou trazendo um resumo do que o chat falou, né? Então, aqui, ó. Mariana é uma mulher determinada, é empreendedora. Aos 40 anos, aos 42 anos, ela se encontra na faixa que ela num momento que ela deseja explorar novos horizontes. Ela quer conquistar independência financeira, ela quer bem-estar, ela quer ser bem-sucedida como empresária. Mariana sempre buscou novos desafios, ela quer oportunidades de crescimento. Apesar de ter uma família estável e com marido compreensivo e filhos amorosos, Mariana sente que há mais a ser explorado no universo tradicional dos negócios físicos. Ela tem um desejo ardente de ir para o mercado digital. Quais são as dores da Mariana? Insegurança digital, porque ela acredita que ela não conheça as ferramentas, falta de conhecimento específico, e equilibrar o tempo entre trabalho e família. Qual é a oportunidade do meu produto? No que meu produto, por exemplo, a formação Pro Adams, pode estar ajudando a Mariana? A Mariana fazendo a formação Pro Adams, primeira coisa, ela fazendo o curso essa formação, não deixa a ponta solta. Ela vai saber o passo a passo que ela tem que fazer na hora de criar e vender o curso dela. Se ela fizer sozinha, provavelmente na hora de vender, ela fala, pô, esqueci de fazer tal coisa. Se ela faz uma formação, vai trazer mais confiança e mais assertividade na hora dela criar e vender o curso dela. Então, isso são adquirir habilidades específicas, flexibilidade de horário, o apoio da comunidade e experimentação e aprendizado prático. E eu diria que não deixar ponta solta é uma das coisas principais que vai ajudar a Mariana. Em resumo, a formação em cursos online pode oferecer a Mariana o apoio, a confiança que ela precisa para enfrentar os desafios dela. O desafio nessa transição para o mercado digital e alcançar os seus objetivos e liberdade geográfica. Na verdade, a maioria das pessoas, elas nem querem a transição, elas querem continuar no mercado físico, mas elas também querem ter essa oportunidade de escalar no digital, né? Uma coisa não precisa impedir a outra, você pode continuar no seu trabalho e nada impede que você tenha um produto digital. Bom, fiz essas perguntas, no chat OpenAI ele criou essa persona para mim, que é a Mariana. E aí, o que eu fiz? Eu fui além. Porque eu descobri a minha persona, agora eu quero saber como que eu vou criar conteúdo para essa persona nas redes sociais. Aí eu coloquei, baseado nas informações acima, me descreva 60 headlines. O que é headline? É o título para conteúdo para as redes sociais, de base de funil, ou seja, pessoas que estão conscientes e precisando do meu produto. Porque quando a gente vai colocar um produto para vender na internet, a gente tem que trabalhar o nosso funil, que é como se fosse um triângulozinho de cabeça para baixo. A base é aquela pontinha, é tudo muito lógico e coerente. A pontinha, você começa a falar para aquelas pessoas, são pessoas que já estão conscientes. Então, elas já sabem que precisam do seu produto e vão comprar o seu produto. No meio, são pessoas semiconscientes, que são pessoas que ficam assim, eu acho que é legal, mas não sei se é para mim. E lá em cima, são pessoas inconscientes, que na realidade é quando você escala mesmo. Então, o que são essas pessoas inconscientes? São pessoas que precisam do seu negócio, mas que elas nem sabem que precisam do seu negócio. Aí você tem que trazer um conteúdo para trazer essa clareza para ela. Então, é aquela mulher que fala assim, poxa, eu não consigo atender mais ninguém, eu tô com a agenda super cheia, eu não consigo atender mais ninguém, mas eu quero crescer, eu quero aumentar o meu lucro, eu quero aumentar os meus rendimentos, mas como se eu não consigo atender mais ninguém.
E aí você pode, aí que você entra. Poxa, se você entra para o mercado digital, você pode atender ilimitadas pessoas. Você pode criar um curso e você pode atender sem limite. Pode atender muitas pessoas. E aqui eu trouxe aqui no canalzinho do YouTube, um mapeamento poderoso para quem está começando, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Nossa, ficou meio confuso. Como que você consegue estreitar mais? Fazendo perguntas. Olha, você começa a criar conteúdos de conexão nos stories. Então, assim, você, assim como eu, você também está com a agenda lotada, mas você gosta de crescer, você gosta de novos desafios, você gostaria de aprender coisas novas para escalar o seu negócio, aí você começa a fazer perguntas. Por exemplo, aí você começa a analisar o que as pessoas estão colocando no seu comentário de um post seu que você colocou. Tem gente que fala assim, hoje em dia tudo é muito difícil. Aí você pode entender, difícil é ficar sem aprender, difícil é ficar para trás, difícil é não se atualizar. E eu sei como fazer, eu posso te ajudar. Fazer enquete nas caixinhas de perguntas, igual, por exemplo, uma vez eu coloquei, olha, eu estou querendo criar uma mentoria, coloquei lá vários nomes e as pessoas votaram na caixinha de perguntas visionária, que falou que tinha mais a ver. Bom, aí o que a pessoa falando assim, quando ela se refere a você, o que as suas alunas falam, o que as pessoas que consomem seu produto falam. Gosto do seu jeito didático, gosto da sua franqueza, eu gosto do seu impulsionamento, você me inspira. Ver as dores, você começar a mapear. Você começa a colocar um conteúdo, você dá um curso, seja lá o que for, e as pessoas falam, não consigo fazer tal coisa. Eu tenho dificuldade em fazer live, eu não consigo fazer live. Ou, de repente, eu não consigo fazer stories, eu tenho uma dificuldade de fazer stories, não consigo fazer stories. Então, quando a pessoa fala não consigo, não consigo, não consigo, essa dor pode ser uma grande oportunidade para você, meu amigo Henrique. Então, essa dor pode ser uma grande oportunidade para você. Se você começa a colocar conteúdo da pessoa, eu não consigo fazer, eu tenho dificuldade disso, é uma grande oportunidade de chegar e falar, você está com dificuldade nisso aqui? Vem cá que eu vou te ajudar. Me chama no direct, entra em contato comigo, vamos marcar. Ou você acrescentar nesse produto, deixar e aprimorando a sua oferta. Eu coloquei aqui uma ferramenta que se chama Tag Crowd. Se você, aqui no YouTube tem escrito direitinho. Você coloca ali as suas pesquisas e o que ela vai te mostrar? Ela vai te mostrar quais palavras que mais se repetem. Então, por exemplo, uma palavra que se repete muito no que as pessoas falam comigo, você é uma impulsionadora, você é uma visionária, você é uma impulsionadora, você me impulsiona. E então, e você pode usar essas palavras na sua comunicação, na sua criação de conteúdo. Deixa eu pegar aqui. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Viram como é importante? Viram como é importante? O que a gente viu hoje aqui? Nós vimos por que é importante você entender a sua persona, você conhecer a sua persona e você construir essa persona.
você conseguindo esse passo a passo, você vai ter uma comunicação assertiva. Na hora de você vender, você vai estar vendendo o produto certo para a pessoa certa. É como eu expliquei no caso do Pedro Superti. Eu sentia que ele falava para mim, tudo que ele falava para mim. Ele entendia as minhas dores. A comunicação dele, eu era a própria persona dele. Então, na hora que ele chegou, falou assim: ó, você quer comprar minha mentoria? Eu tava assim, com um cartão tremendo na mão, queria comprar. Comprei não só uma vez, como comprei mais de uma vez, fui no evento de novo, porque ele tava, eu era a própria persona dele e nós estávamos muito alinhados. Então é muito importante você construir a sua persona, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E comenta aqui por que você deveria estar aqui hoje e até a próxima quinta nos nossos encontros de quinta-feira. Beijo.